Se você é inscrito aqui no canal, já deve ter percebido que eu faço customização em roupa. E essas customizações envolvem tanto o tingimento quanto o desbotamento. Então eu resolvi gravar esse vídeo mostrando para vocês as vantagens e desvantagens de cada método. Eu já ensinei a customização pelo método quente, pelo método frio e por desbotamento. Então segue as dicas de cada um deles. O primeiro passo para uma customização ideal é você achar o pigmento para o tipo certo de tecido. No caso, as customizações que eu utilizo são sempre em algodão, então eu procuro tintas e pigmentos que sejam para algodão. A primeira customização que eu ensinei aqui no canal foi pelo método quente, no qual a gente usa um pigmento numa água fervendo para você poder tingir a sua peça por completo, ou por tie-dye, ou por degradê. No vídeo eu ensinei essas três formas, que foi a de tie-dye, a degradê e a por completo. A principal vantagem desse método para mim é quando você vai fazer um degradê, pois você pode controlar a intensidade da cor conforme você vai tirando o tecido da água. Esse método também é muito utilizado para tingir jeans, uma vez que você encontra vários pigmentos para jeans. Como desvantagem, esse método requer que você utilize um fixador de cor, pois sempre vai soltar pigmento nas lavagens. Tanto é que lá no vídeo, quando eu ensinei, quando você faz um degradê, o ideal é que você lave de cima para baixo ou de baixo para cima, dependendo de como você tingiu, para que não manche a cor que você não quer que tenha o pigmento. Como vocês podem ver, essa regata eu fiz lá em 2013, quando eu ensinei o vídeo aqui no canal, eu utilizei o método do degradê. Esse método sempre solta pigmento, então ela não está mais como era antes. Aqui era branco, aqui era verde claro e aqui era verde escuro. O que aconteceu? Conforme você vai lavando, esse método ele solta pigmento. Então não é recomendado que quando você for fazer pelo método quente, que você lave sua peça junto com outras peças, porque você pode manchar. O ideal é sempre que você lave, se for um degradê, de cima para baixo, no caso era de cima para baixo, só que com o passar do tempo ela foi manchando, então na lavagem nem sempre foi lavada de cima para baixo, então acabou manchando. Aí ficou assim. O segundo método de customização feito aqui no canal foi uma customização feita de modo frio, no qual a gente dilui tinta de tecido em água para atingir um tecido. Lá em 2014 eu fiz essa camisa para testar, depois eu gravei um vídeo mostrando como é que eu fiz. E como vocês podem reparar, ela continua igualzinha da forma que secou da primeira vez. A principal vantagem desse método é que ele não desbota com facilidade e também não solta pigmento enquanto você lava a sua peça. Então se você pintou de uma forma, ela vai continuar daquela forma até você se desfazer da sua peça. Como vocês puderam ver, essa camisa tinha os espaços brancos quando eu fiz originalmente e ela continua com esses espaços brancos. Como desvantagem, esse método requer que você tenha mais cores para você fazer um degradê se for o caso. Por exemplo, num tingimento quente, se você quer um degradê verde, você consegue controlar a intensidade da cor. Nesse método frio, se você quer um degradê verde, você vai ter que ter outros tons de verde para diluir em água para poder então fazer o seu degradê. Então essa é a única desvantagem que eu vejo nesse método. O terceiro método de customizar a peça foi utilizando água sanitária, no qual eu fiz um desbotamento da peça. Também em 2014 eu desbotei essa peça, como vocês podem ver ela continua aqui comigo. E ela continua igual quando eu fiz o vídeo. Como principal vantagem, esse método te dá a oportunidade de recuperar uma peça que foi manchada acidentalmente pela água sanitária. Então se você tem uma peça e ela foi manchada sem querer, respingou, você pode utilizar esse método para recuperar a peça e ter uma peça nova se for o caso. Esse método possui duas grandes desvantagens. A primeira é que a gente nunca sabe qual é a cor que vai abrir quando desbotar. A segunda grande desvantagem é que a água sanitária pode danificar a sua peça dependendo do estado da sua peça e do tipo de tecido que você está utilizando. Então se você for utilizar esse método, faça com muito cuidado, pois do mesmo modo que você pode ganhar uma peça nova, você pode destruir a sua peça. Já aconteceu comigo de eu deixar a peça por muito tempo e ela desmanchar na hora que eu tirei o barbante do tie-dye. Todas as peças que eu fiz aqui no canal, eu tenho elas por muito tempo, como vocês puderam ver. A do método quente continua comigo por 3 anos. A do método frio e a do desbotamento continuam comigo por 2 anos. Então assim, todas essas customizações duram bastante tempo.
mas isso também vai do cuidado que você tem com a sua roupa. É primordial que você não deixe secar ao sol, principalmente as peças tingidas pelo método quente. Se você deixar no sol, ele vai desbotar com muita mais facilidade. A sua cor vai embora. Seja qual for a customização ou não for customizada, se você secar a sua peça à sombra, a sua cor vai durar muito mais. Se ainda assim com esse vídeo você continua com uma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Se você curtiu essas dicas, clique em gostei, se inscreve no canal para receber as atualizações dos meus vídeos e comenta para mim caso você ainda tenha uma dúvida. E caso você utilize algumas dicas minhas, poste uma foto nas redes sociais com a hashtag SampaiosArtes para que eu possa ver. Até o próximo vídeo!